Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. E Fluminense, como vocês viram aí, eliminado ontem pelo Chelsea do Mundial de Clubes. E então vamos dar uma olhadinha e ver o que o seu Renato Gaúcho andou falando aqui após essa eliminação. Tem outros repórteres também falando sobre essa repercussão então dessa eliminação do Fluminense. Vamos dar uma olhadinha aqui o que rolou por aqui. O Fluminense hoje não jogou bem. Deixou espaços e, pela primeira vez nos mata-matas, teve que partir para o ataque e tentar buscar o empate. Quase fez. Uma bola tirada em cima da linha e um pênalti marcado e cancelado no VAR. Aí João Pedro, garoto de Xerém, que já tinha feito um golaço no primeiro tempo, parte em contra-ataque contra uma defesa toda aberta e faz mais um golaço. Placar final: Chelsea com justiça 2-0 e a classificação para a grande decisão. Mas com muita dignidade, o time de Renato continuou tentando o ataque. Dignidade. Acho que essa é a palavra que melhor define a campanha tricolor. O Fluminense, Renato e seus jogadores chegaram onde podiam chegar e voltam para o Brasil muito maiores do que antes do Mundial. Tenho certeza que a torcida vai recebê-los no retorno ao Rio com muito carinho. O Flu fez bonito nessa Copa do Mundo de Clubes. Tá de sacanagem, sério. Esse negócio de lei do ex parece que é brincadeira, né? Parece que é sacanagem de torcida. Mas, cara, olha que loucura. João Pedro, criado no Fluminense, moleque de Xerém, chega no Chelsea, os 2 primeiros gols, 2 golaços contra o Fluminense, cara. Essa lei do ex, ela é uma desgraça. É inacreditável. O cara chegou no Chelsea, primeira competição dele, faz logo 2 gols contra o Fluminense, seus 2 primeiros gols no Chelsea, cara. Fluminense merece os parabéns aí, baita feito do Fluminense, tá? Chegar na semifinal do Super Mundial, foi o brasileiro que chegou mais longe, todo mundo acreditava que seria o brasileiro que ia sair primeiro, junto com o Botafogo, né, que tinha um grupo difícil. Baita feito do Renato Gaúcho, do Fluminense, dos jogadores. Ainda acho que dava para passar pelo Chelsea. Não acho o Chelsea esse bicho papão. O Flamengo mostrou isso. Mas acaba o Chelsea aí se tornando o carrasco dos brasileiros, eliminando o Palmeiras e o Fluminense e fazendo agora a final. Bom, mas Renato Gaúcho e os jogadores voltam para o Brasil de forma heróica. Poderia ter sido na final? Para mim, sim. Continuo não me assustando muito com esse Chelsea. Mas hoje o Chelsea foi melhor. E a desgraça da lei do ex, meu Deus do céu, isso é inacreditável. Fluminense. Uma coisa que não dá pra se negar, né, rapaziada, é que esse feito do Fluminense foi gigantesco demais pra ele ter chegado em uma semifinal, cara, enfrentando vários clubes aí de grande expressão. Foi eliminado ontem, mas foi grande, foi o maior brasileiro nesse Mundial, então a gente não pode deixar de comentar isso, cara. Isso é muito foda, muito. Esse eliminado deu o Chelsea resultado absolutamente normal e previsível. E, gente, vamos parar com esse papo furado, com esse blá blá blá. Ai, futebol brasileiro surpreendeu nessa competição. Surpreendeu nada, gente. O Botafogo ganhou do PSG, se jogar 1000 vezes, perde 999. O Bayern de Munique deu um nó, atropelou o Flamengo. O Chelsea eliminou o Palmeiras, o Chelsea eliminou o Fluminense, entendeu? Na hora que é pra valer mesmo, esquece. Não tem jeito. Pra nós vai ficar esse papinho furado. Ai, fizemos um grande papel, caímos em pé, perdemos jogando pra frente, fomos eliminados lutando, esse blá 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 de sempre. Olha, quase deu, o troféu quase deu. Não quase deu, não vai quase vai dar. Cara, os caras estão muito à frente da gente. Infelizmente, essa é uma realidade. O resto é papo furado, gente. O último campeão sul-americano mundial foi o Corinthians, ganhou do Chelsea. E não é porque é o Corinthians. Não tem mais como ganhar. Eu falo isso há anos. A diferença técnica do primeiro escalão do futebol europeu para o futebol brasileiro é gritante, é gigante. Então, cai nesse papo furado não. Um limite para competir contra o poder financeiro, o Fluminense chegou a esse limite hoje. O Chelsea tem dinheiro para pegar um jogador de seleção brasileira, estreá-lo aqui na Copa do Mundo de Clubes, e olha a diferença que ele fez. Vocês falavam de cria de Xerém, olha que ironia do destino. De todos que estavam em campo hoje, a única cria de Xerém
é o João Pedro, porque o Fluminense revela jogadores como poucos times, aliás, do futebol mundial, mas esses jogadores, quando eles estão desabrochando, são craques, eles vão para a Europa. É para lá que estão os melhores brasileiros e um deles decidiu o jogo aqui. Não é o final que esperávamos, né? Mas hoje não tem como criticar o Fluminense por tudo que ele fez na Copa do Mundo, né? O Fluminense se comportou muito bem, tirou grandes clubes, grandes times, como por exemplo a própria Inter de Milão, foi muito bem contra o Borussia, tirou a Hilal, que é um time bilionário também. Mas hoje, independente do resultado, foi um time que não competiu, que entrou dentro de campo e competiu pouco. O Chelsea não teve muita dificuldade em criar, não teve muita dificuldade para ter posse de bola, mas nada tira realmente a grande Copa do Mundo que o Fluminense fez. E tampouco o que passamos para a Europa, né? Como futebol brasileiro, que não estamos mortos. E que tampouco essa diferença ela é enorme como muitos pensavam. Existe diferença sim, obviamente, mas não é uma diferença enorme, não é um abismo de diferença como muitos pensavam. Primeiro eu queria saber se você achou que foi pênalti, não ficou claro para mim. E segundo, o que te parece um jogador criado em Xerém, que chegou em Xerém aos 9 anos, que passou ali por toda uma história no clube, marcar 2 gols que eliminaram o Fluminense. Essa necessidade do futebol brasileiro de vender jogadores, como é que te parece isso? Bom, mas aí entra naquele esquema de que não adianta os clubes brasileiros quererem competir com os clubes europeus, né, em termos financeiros. Se eu não me engano, o João Pedro custou mais de 400 milhões para o Chelsea. Inviável. Inviável para qualquer clube brasileiro, até para um Flamengo, para um Palmeiras, para um Botafogo, é inviável. Não dá para competir com eles em termos da parte financeira. Então, pode ver que os clubes brasileiros, eles formam jogadores para poder vender para a Europa justamente para conseguirem sobreviver. Essa é uma realidade que é desde a minha época de jogador. Não tem para onde correr. E nem sempre você, quando vende um garoto, você tem certeza que ele vai despontar no futebol europeu. O João Pedro, com certeza, está despontando, é um grande jogador, um jogador a nível de seleção brasileira. As coisas que acontecem no futebol. Quanto ao pênalti, aquilo que eu falei, na minha opinião foi pênalti. Eu vi agora no vestiário. Mas tem árbitros que dão esse tipo de pênalti, tem árbitros que não dão esse tipo de pênalti. Muita gente vai falar que o braço estava colado no corpo. Não, o braço não estava colado no corpo. O braço estava um pouquinho aberto. Então é a interpretação do árbitro. Tem árbitros que dariam aquele pênalti, como ele deu, foi ver no VAR, voltou atrás, eu achei pênalti. Como tem árbitros que dão aquele tipo de pênalti. Então esse tipo de pênalti a gente vai discutir muito tempo ainda. Uns dão, outros não dão, uns vão achar que foi, outros vão achar que não foi, mas não vamos nos apegar nessa desculpa se ele deu ou não pênalti, que voltou atrás. A única situação da partida, com certeza, se nós teríamos o pênalti, teríamos feito o gol, seria outro jogo, pode ter certeza disso. Então tá aí, rapaziada. Fluminense eliminado, acabou o Mundial pra gente e eu quero ouvir de vocês. Deixe nos comentários aí o que você achou da campanha dos brasileiros todos, né? Quem chegou, quem não chegou. Aí, o que você achou também do Mundial de Clubes, se você gostou ou não, beleza? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dessas reações de Galvão Bueno, pilhado, o próprio Renato Gaúcho, dá pra você ver que ele tá meio cabisbaixo, meio triste, né? Mas isso acontece, vamos voltar com tudo aí, tenho certeza que o Fluminense vai ser muito bem recebido pela torcida aqui, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo, valeu!